Certo, então aqui nós fizemos uma animação básica, né, da esfera aqui contornando esse cone. E o que eu quero mostrar, né, já então nessa aula é o seguinte: nós utilizamos apenas um dos parâmetros que foi para a posição. Vamos supor que eu queira que ao chegar aqui, né, do outro lado no frame 50, nessa parte aqui, essa esfera aumente o tamanho. Geralmente, né, você pensa o seguinte: então beleza, basta eu selecionar o quadro dela aqui, vir nas propriedades de size, né, e aumentar o tamanho, ou utilizar aqui uma ferramenta que vai, né, me possibilitar escalonar o meu objeto. Mas o que acontece é o seguinte: eu aumento aqui, perfeito, só que ela vai ficar então desse mesmo tamanho, ó, perceba aqui, ó, do 0 ao 50, né, e ele retorna ali, ó, vamos visualizar, vamos aumentar um pouquinho mais para a gente poder entender. Vou clicar novamente no 50, ok, sobre o quadro-chave, vamos colocar aqui em vez de 300, colocar 600, ok, ele aumentou proporcionalmente ali em todos. O que acontece é o seguinte: ela já está desse tamanho, parece que até está menor ali no começo, mas é porque está na profundidade, está com um ângulo de visão, vou colocar de lado aqui que vocês vão ver que não está maior, que não está menor, está com um ângulo de visão diferente. Ela mantém o mesmo tamanho em todos os quadros. O ideal seria o quê? Ela vir dando uma interpolação, né, no seu tamanho, começando pequena e aumentando proporcionalmente até chegar nos 50. Isso acontece? Não, não acontece. Por quê? Porque não é dessa forma que você faz. Vamos supor, numa animação complexa, que você tem um personagem e aí ele se movimenta aqui, né, por toda a cena e tudo. E você quer depois, você pensa, poxa, o tamanho dele não ficou legal, eu queria aumentar um pouco. Imagina você tivesse que vir quadro a quadro fazendo esse ajuste. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu ajusto em um quadro, um objeto único aqui, ó, ele aumenta em todos os outros quadros. Mas, quando eu preciso que ele tenha uma interpolação, passando de um tamanho único de um frame para outro, que é o que eu queria que acontecesse aqui, eu devo utilizar desse recurso de forma diferenciada. Então, vou colocar aqui o tamanho para ele, que era 300, se eu não me engano, mais ou menos 300, né, como estava. Vou colocar 250. Ok. O tamanho da esfera, então, voltou a ser 250. O tamanho ali inicial, aproximadamente, era isso. E eu quero, então, que quando chegue no quadro 50, ela tenha aí, né, uma modificação no seu tamanho. Para isso, eu não vou utilizar esses quadros e essas propriedades aqui. Eu vou clicar sobre o meu objeto e ele vai mostrar na barra de propriedades as opções que eu tenho para trabalhar para ele na aba Object. Entre elas, eu tenho radius. Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente é clicar no quadro 0. No quadro 0, na posição de início, vou clicar em cima do objeto novamente. Ele tem um tamanho de 125 centímetros. É o diâmetro dele aqui, né, o radius dele. Para marcar, então, uma posição nesse tamanho, eu pressiono Ctrl e clico aqui, ó, sobre essa bolinha. Significa, então, que eu quero fazer uma modificação nesse parâmetro do meu objeto. Ok, eu posso até alterar aqui, ó, em vez de 125, eu coloco um outro valor. Então, fica sendo nesse quadro 0 essa marcação aqui. Fica guardado, então, que ele tem 125 centímetros de diâmetro ali, né, em seu raio. Aqui no 50, vamos clicar no 50 novamente, eu posso então modificar isso. Em vez de 125, eu coloco aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 500, né, para dar uma diferença bem boa aí, ó, e clico com Ctrl sobre o meu quadro aqui para marcar também essa nova posição, essa nova marcação nele. E o que eu tenho aqui é justamente aquilo que eu queria que acontecesse, né, no outro. A interpolação de movimento, ó, de tamanho acontece. Ele parte aqui de 125, ó, de acordo com que eu ando os quadros, percebam aqui nesse painel de radios, olha lá, ó, ele vai aumentando. Perfeito, até chegar ao 500. E depois aqui, ó, ele vai o quê? Né? Do outro lado, na hora que ele voltar, vamos visualizar aqui, ó, ele vai manter do 500 e vai continuar até chegar no quadro 70. Por quê? Aí, nessa posição eu não coloquei para que ele diminuísse. Mas vamos supor então que no quadro 70 aqui, ó, na posição 70, eu vou clicar sobre o objeto, eu quisesse que ele diminuísse novamente para 125. Basta eu colocar o valor e com o Ctrl pressionado eu clico aqui. Ó. Eu dei esse novo tamanho para ele. O que acontece? Ele então aumenta e depois ele diminui. Bem simples aí, bem fácil de fazer. Só lembrar que esses parâmetros aqui, essas propriedades, elas vão servir aí apenas para a posição do objeto. Quando eu quiser que ele sofra alguma modificação no tamanho, eu tenho então que ajustar aqui nesse meu painel de objetos. Se eu quiser que ele trabalhe com rotação, nós vamos fazer já na próxima aula,
né? Para esfera até que não dá, porque eu posso colocar ela aqui para rodar. Como ela é em forma esférica, não vai dar para perceber também. Mas nós podemos fazer aqui com outro objeto para que vocês vejam também como editar os parâmetros dentro de uma animação para rotação.